Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ficou sim. meio mudo. Bom, a palestra de hoje com o professor Guilherme, ele trata o potencial do direito urbanístico para a revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro. O professor Guilherme Santoro é nosso associado, é nosso conselheiro efetivo, também ele é líder, né, do grupo de pesquisa que nós temos na BAME sobre direito urbanístico e também empresarial. Ele é advogado, professor, mestre e doutor em Direito Público, é coordenador e professor do curso da FISUDEPERJ, que é a Escola da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, professor da FGV, da Veiga de Almeida, da UCAM, e também é membro do grupo de pesquisa da CAPES, que é o Observatório Direito Fundamental da Propriedade na Contemporaneidade e sua interseção na moradia. Eu quero já agradecer ao professor Guilherme por estar conosco aqui nessa noite. Não quero me alongar e passo, então, já a palavra para o professor Guilherme. A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer estar novamente contribuindo com a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Já pude contribuir presencialmente na sede da associação, no centro do Rio de Janeiro. Hoje, graças à tecnologia, podemos ter essa palestra, essa apresentação, e, claro, por conta dos nossos compromissos profissionais, não pude me deslocar até o centro da cidade, mas posso aqui contribuir pelo Zoom da mesma forma. Mas gostaria de dizer que é sempre um prazer estar presente. Então, se nós tivermos agora também outros que estão presentes no nosso auditório lá na BAME, eu gostaria de dar boa noite a todos que estão assistindo pelo telão. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, professora Carla Marshall, professora Pietra, professora Fátima, que fez a apresentação. Nós temos aqui a Letícia Muniz, eu passei o convite, que é da Septim, também de Goiás. Um prazer, espero conseguir contribuir, espero que a palestra seja enriquecedora, e que consiga tratar sobre um tema que eu vejo como bastante importante, tá? Eu trouxe uma apresentação aqui para vocês da nossa palestra, mas antes eu gostaria de fazer aqui um breve preâmbulo que eu acho que pode ser bastante pertinente, tá? Em primeiro lugar, eu vejo a temática do direito urbanístico como extremamente relevante por conta hoje do crescimento do direito urbanístico. Não é uma cadeira tradicional do direito a ponto de estar nas disciplinas das graduações por todo o país, só que hoje o direito urbanístico ele já conta com é, bastante espaço. Nós hoje temos mestrado e doutorado em direito urbanístico em instituições em São Paulo, capital, em outros locais, Paraná, Rio Grande do Sul. Temos pós-graduações lato sensu também em direito urbanístico. Temos revistas qualificadas de nota alta, do Qualis mesmo, na matéria de direito urbanístico, revistas B1, A2, que tratam de direito urbanístico. Inclusive, uma delas, que é a Brasília of Development, é uma revista A2, e o foco central dela é o direito urbanístico. Então, hoje já tem sido cada vez mais tratado pela comunidade, principalmente científica e acadêmica, essa área, além de que o direito urbanístico ele tem uma importância econômica na prática, principalmente quando nós falamos de grandes obras de infraestrutura, grandes lançamentos imobiliários, grandes complexos, tanto empresariais como habitacionais, e principalmente o foco da nossa palestra de hoje vai ser a possibilidade de utilizarmos essa linha, essa área do direito, como um vetor de desenvolvimento econômico e social para uma determinada região. E aqui, o foco central, nós utilizamos como um recorte metodológico o município do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, que tem problemas específicos que nós vamos tratar, mas eu sempre gosto de fazer uma ligação com outros locais que utilizaram dessa temática, que utilizaram do direito urbanístico, que utilizaram das legislações
atreladas ao direito urbanístico e que foram bem-sucedidos, né? Que tiveram resultados positivos, vantajosos, e esses resultados impactam diretamente na vida das pessoas. A partir do momento em que uma determinada área ela passa por uma recuperação, ela passa por uma revitalização, há obrigatoriamente uma geração de emprego, de renda, e isso, consequentemente, melhora a vida das pessoas, né? Então, o foco central é sempre na prática e sempre atrelado à vida das pessoas. Deixa eu só arrumar aqui um minutinho. É sempre... E, basicamente... Recording in progress. Só um minutinho. Aqui. Aqui estava com ligado, desculpa. Mas a questão... Só um minuto que eu estou... Agora resolveu aqui. Então, o foco é esse. E aqui nós vamos utilizar exemplos, quando nós falamos sobre o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, centro, nós vamos fazer sempre algumas ligações com outros locais, obviamente cada local com suas características específicas, mas que isso repercutiu positivamente para o município, né? Então, podemos falar, eu vou colocar aqui na apresentação, uma comparação, por exemplo, além de falar do próprio Rio de Janeiro, do Porto Maravilha, ou de intervenções urbanísticas que tiveram o aporte jurídico estatal no século XX, do próprio Rio de Janeiro, nós podemos falar também de outros municípios muito menores, mas que tiveram uma performance significativa no Brasil, como o caso de Balneário Camboriú, Gramado, e outras regiões de grandes cidades, São Paulo, capital, algumas regiões de São Paulo, que nós vamos tratar aqui na nossa palestra, na nossa apresentação. Então, eu vou colocar a apresentação. Opa. Foi. Aqui nós temos o potencial do direito urbanístico para a revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro. Aqui é uma foto bastante ilustrativa da nossa querida Cinelândia. Professor Guilherme, está aberto os slides laterais. Estão abertos? Ah, tá. Estão, é só para botar... Não, você fechou. Vou colocar novamente aqui, peraí. Agora, acho que foi. Foi? Agora sim, agora sim. Foi, perfeito. Então, nossa querida Cinelândia, e vamos falar um pouco do centro do Rio de Janeiro, e aí, no caso, temos uma interdisciplinariedade aqui, que é um pouco história, um pouco geografia, um pouco direito, um pouco economia, mas eu vou tentar ser o mais breve possível e nós focarmos especificamente na questão do direito, né? Mas aqui não é nenhuma surpresa, todos nós sabemos que o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, do nosso estado, ela passou por uma série de questões administrativas nos últimos anos, além da pegada de meio século, né? Desde que deixamos de ser capital federal e depois, em 1976, deixamos de ser o estado da Guanabara, e o Rio de Janeiro passa, então, a ser a capital de um estado que tinha muito menos diversidade econômica e basicamente um estado que não tinha a mesma pujança da capital. O Rio passa, então, a assumir essa responsabilidade perante o Estado. Nos anos 80, nós tivemos o aumento da criminalidade no Rio de Janeiro, anos 80 e 90, e principalmente da divulgação do aumento dessa criminalidade. O Rio de Janeiro passou por um momento positivo, um momento tido como positivo, de otimismo, né? Na década de 2000, com os Jogos Pan-Americanos em 2007, o anúncio da Copa do Mundo em 2014, das Olimpíadas, que seriam especificamente no Rio de Janeiro em 2016, e outros tantos eventos que acompanharam essa leva de grandes eventos, a própria JMJ em 2013. Então, nós tivemos uma revitalização, podemos dizer assim, pelo menos no otimismo das pessoas e a recuperação, por exemplo, do metro quadrado da cidade. O Rio de Janeiro se tornou, encareceu, o Rio de Janeiro valorizou durante esse período, houve muita especulação imobiliária. Entretanto,
nós podemos dizer que o Rio de Janeiro, como muitas vezes ele simboliza o Brasil, né? Como ele é o cartão postal do Brasil, a principal cara do Brasil no exterior, ele simboliza bem esse período, porque nós podemos ter a recuperação momentânea do Rio de Janeiro de 15 anos atrás, é muito semelhante à capa da Economist, né? A capa da Economist, onde você tinha, no primeiro momento, o Cristo Redentor voando, né? Ou seja, decolando no momento de positivismo do país, e depois nós tivemos, anos depois, o Rio de Janeiro, perdão, o Cristo Redentor dando meia volta, e a outra capa da The Economist foi bem negativa. E nós podemos dizer que o Rio de Janeiro passou pela mesma questão. Nós tivemos uma série de problemas políticos, muito de gestão pública mesmo, isso somado ao problema da pandemia que afetou principalmente um local como o Rio de Janeiro, porque é uma cidade que vive de serviços e um estado também, a fatia do setor terciário é significativa, e uma cidade que sofreu muito com isso, porque foi uma cidade que vive do setor de serviços e da hotelaria, e uma pandemia sofreu muito mais do que outras regiões do Brasil, como Mato Grosso, Goiás, próprio cidades e estados mais industrializados percentualmente do que o próprio Rio de Janeiro. Então, nós passamos, com isso somado a problemas conhecidos pública e notoriamente de gestores públicos municipais, no caso da cidade e do estado, governadores que foram presos, vários governadores, o Rio de Janeiro passou por uma série de problemas muito sérios, que hoje muitos comércios de rua fecharam, nós tivemos aumento da mendicância, da degradação geral da cidade, e o local da cidade que mais sofreu com isso, basicamente, foi o centro do Rio de Janeiro, porque o centro do Rio de Janeiro, assim como o centro de outras cidades, principalmente em países emergentes ou subdesenvolvidos, o próprio caso no Brasil mesmo, o centro de São Paulo, o centro de Buenos Aires, por exemplo, o centro da cidade do México, é um local predominantemente comercial. Mais de 80% das edificações hoje são ocupadas por salas comerciais, lajes corporativas, e isso significou um problema para essa região em específico, dentro da realidade problemática do Rio de Janeiro, ou seja, ficou um problema maior, e mesmo levando em consideração que a cidade toda do Rio de Janeiro passou por uma série de dificuldades, porque durante a pandemia nós tivemos o aumento da vacância de imóveis comerciais, o aumento da vacância de imóveis comerciais, de salas comerciais e também de lajes corporativas por conta do aumento do e-commerce, do trabalho virtual, podemos dizer, trabalho remoto, e também algumas questões da própria tecnologia influenciaram, porque o centro do Rio de Janeiro ele tem uma predisposição estatal, e nós tivemos muitos empregos de alto escalão estatais que ou migraram para outras regiões da cidade, empresas estatais ou empresas de sociedade de economia mista que migraram para outras regiões da cidade, ou mesmo também tivemos a virtualização da justiça, que afetou consideravelmente o Rio de Janeiro, que tem até hoje, em estrutura, o maior centro jurídico da América Latina. Em estrutura, o seu Fórum do Rio de Janeiro, o Centro do Rio de Janeiro, toda a infraestrutura do Tribunal do Rio de Janeiro, e todas as milhares de pessoas que trabalhavam, que hoje é muito menos numerosa a quantidade de pessoas, repercutiu negativamente para o Rio de Janeiro. Então, diante dessa realidade, onde nós tivemos uma tempestade perfeita, problemas de gestão pública, degradação dessa zona da cidade, obras que foram feitas em governos passados pretendendo que tivéssemos um aumento da pujança nessa região, que na realidade repercutiu negativamente, foram obras que não tinham, semelhantes a meios de transporte, por exemplo, utilizados em países mais desenvolvidos, que dão certo em outros lugares, mas que especificamente no nosso centro da cidade, do Rio de Janeiro, foram mal implantados e que não conseguem atender às nossas necessidades específicas de um centro de uma cidade de 6 milhões de habitantes.
enquanto em muitos países europeus o país inteiro possui 10 milhões de habitantes, caso de Portugal, por exemplo. Então, nós temos uma série de fatores. Então, o primeiro fator aqui está o meu currículo. O primeiro fator que eu gostaria de chamar a atenção, antes de nós entrarmos no direito urbanístico propriamente dito, é sobre o déficit habitacional brasileiro, para nós chegarmos no ponto central aqui da nossa discussão. Eu passei rapidamente, eu já dei uma outra apresentação na BAME, onde eu mencionei rapidamente esse índice, mas é só uma questão de comparação. O caso do Brasil com países semelhantes ao nosso, em renda per capita e PIB per capita, tá? PIB per capita. A Argentina e o México possuem renda per capita, PIB per capita e renda média da população em dólares muito semelhante à nossa. Entretanto, a Argentina, 41% da população é proprietária de bens imóveis. No México, 36% da população é proprietária de bens imóveis. E o Brasil, até hoje, mesmo depois da alienação fiduciária em 1997 para bens imóveis, hoje nós chegamos a 9% da população proprietária de bens imóveis. Detalhe que antes da Lei 9.514 de 1997, o déficit habitacional brasileiro era muito maior. Nós tínhamos em torno de 4 a 4,5% da população brasileira proprietária de bens imóveis. E detalhe que o nosso déficit habitacional ele é tão significativo que esses 9% que a OEA considera como proprietários de bens imóveis, não há uma separação entre o proprietário pleno daquele bem imóvel e aquele outro que está em um financiamento imobiliário e ele é meramente um fiduciante e ainda não tem a propriedade plena do bem. Ou seja, sequer são proprietários que possuem a propriedade plena e imóvel quitado. Tá? Só para nós termos uma noção da realidade brasileira. E eu não estou comparando aqui com os Estados Unidos da América, por exemplo, com países de primeiro mundo. Eu estou comparando com países semelhantes ao nosso, em vários quesitos sociais, com problemas semelhantes ao nosso, enfim, o México e a Argentina. E aqui eu coloquei, né, a Lei 9.514, que é sempre bom recordar que foi graças a ela que hoje o nosso déficit habitacional, ele não hoje ele é de 9% da população proprietária de bens imóveis, e antes nós tínhamos um déficit ainda maior, mais gritante, né? Nós tínhamos um déficit na ordem de 94, 95% da população proprietária de bens imóveis. Espera aí só um minutinho. Cortou aqui. Só um minutinho. Voltou aqui. Desculpa, gente, apertei aqui, voltou. E agora, nós vamos falar sobre o direito urbanístico, propriamente dito. Bom, em relação ao direito urbanístico, o que eu gostaria de passar para vocês, que muita gente tem uma certa, um desconhecimento sobre a matéria do direito urbanístico. Bom, o direito urbanístico que eu coloquei aqui, ele é uma disciplina que ela é relativamente nova, que tem a ver diretamente com transformações sociais, que tem a ver com o processo de crescimento urbano. O direito urbanístico ele é um direito previsto internacionalmente. Em muitos locais, ele é chamado de direito urbanístico, de direito urbano, direito do urbanismo ou direito do ordenamento territorial. Então, temos aqui, eu coloquei que um jurista, o consagrado jurista espanhol Antônio Canceller Fernandes afirma que a legislação urbanística é um conjunto de normas jurídicas que, por si mesmas, ou pelo planejamento que regulam, estabelecem o regime urbanístico da propriedade do solo e da ordenação urbana e regulam a atividade administrativa direcionada ao uso do solo, à urbanização e à edificação. Então, eu trouxe essa definição para vocês, e mais essa outra do outro professor, para passar, porque muitas pessoas não conhecem o direito urbanístico, mesmo juristas não utilizam muito essa área, não são estudiosos nessa área. Então, por exemplo, do professor Tomás Ramon Fernandes, que é catedrático da Universidade de Madrid, ele classifica que o direito urbanístico faz referência a um conjunto de normas jurídicas que regulam o planejamento físico do território, a ordenação e o uso do solo, a urbanização e a edificação, a disciplina urbanística e os mecanismos financeiros do urbanismo. Então, levando em consideração isso, nós podemos dizer que o direito urbanístico ele é um conjunto de normas que tratam, basicamente, da transformação
das nossas cidades, da transformação urbana no nosso país. No nosso ordenamento jurídico, no caso, né? E no nosso caso, nosso ordenamento jurídico nacional. Vou passar aqui. Aí temos aqui, eu trouxe um professor brasileiro, que é o José Afonso da Silva, professor da USP, que para ele o direito urbanístico brasileiro consiste exatamente nisso, um conjunto de normas que tem por objeto organizar os espaços habitáveis de modo a proporcionar melhores condições de vida ao homem na comunidade. Tá? Aí, bom, basicamente, é um direito que ele é previsto em vários países, na Itália, na Espanha, Portugal, França, Bélgica, Suíça e Colômbia. Na realidade, hoje, cada vez mais instituições que estão tratando sobre esse tema são vistas como instituições de vanguarda, porque elas nadam em um oceano azul, né? Porque é uma área que ainda não é tão tratada, então ainda existe uma demanda reprimida muito grande sobre essa área, sobre essa matéria. Não à toa que as pós-graduações de direito urbanístico elas são bastante disputadas e são só grandes instituições, como a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC do Paraná, que possuem a pós-lato sensu nessa área. E, basicamente, vamos falar aqui de instrumentos legais que tratam do direito urbanístico no nosso caso, né, no Brasil. Eu trouxe o Estatuto da Cidade, que veio da Lei 10.257 de 2001. Nós temos ali na Constituição Federal o artigo 30, no inciso 8º, que trata da previsão constitucional sobre a autonomia municipal para ordenamento municipal. Essa autonomia, essa previsão constitucional de autonomia, ela mudou a história de diversos municípios, tá? Porque justamente graças a ela, o plano diretor municipal passou a ter protagonismo, né? E o que seria o plano diretor municipal? É um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, tomando por base um lado de interesses coletivos e difusos. E aí, eu vou passar para vocês um caso aqui de duas localizações bem díspares, né? O caso de Balneário Camboriú, que eu já havia mencionado, e temos o caso de Porto Madeiro, que é num bairro argentino, né? Da capital argentina, que nós podemos falar da influência do direito urbanístico. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte, o plano diretor municipal, que, no caso, foi essencial para a transformação de Balneário Camboriú, que nós vamos falar, o plano diretor municipal ele só teve o protagonismo graças, primeiro, à Constituição Federal de 88, que deu essa autonomia municipal, e o Estatuto da Cidade, que também trouxe uma série de deveres para o gestor público e, basicamente, aquele gestor preocupado em poder fomentar o desenvolvimento local, ele passa a ter um instrumento legal dessa transformação. Bom, quando nós falamos de plano diretor municipal, eu gostaria de fazer só um adendo. O plano diretor municipal, ele pode ser utilizado justamente para trazer fomento, desenvolvimento, recuperar uma determinada área, como é o caso do centro da cidade do Rio de Janeiro, que nós vamos falar especificamente daqui a pouco, mas também pode protagonizar problemas para uma determinada cidade. E aí eu gostaria de chamar a atenção, que nem tudo são flores, e a gente precisa falar dos dois lados. Do centro de São Paulo, e principalmente da capital do estado de São Paulo, como um todo. O município de São Paulo. No caso de São Paulo, hoje está ocorrendo uma discussão sobre a mudança do plano diretor. E essa discussão ela é bastante específica, porque entendem que, enquanto outros municípios utilizaram o Estatuto das Cidades, a autonomia constitucional e o plano diretor para mudar, desenvolver uma região que antes não tinha nem de longe um desenvolvimento tão significativo, que nem de longe tinha uma expressão social, uma expressão econômica tão significativa, no caso de São Paulo, capital, o plano diretor ele é criticado. Por quê? Basicamente, entendem que São Paulo protagonizou um desenvolvimento econômico no século XX, independente de legislações estatais
onde nós tínhamos, na década de 30, 40, 50, na capital de São Paulo, grandes edificações, o edifício Martinelli, o Círculo Italiano, uma série de grandes prédios, o próprio Copan, e justamente o plano diretor fez com que houvesse dificuldade para se construir em São Paulo uma série de regras que prejudicaram o aproveitamento do terreno e que acabaram fazendo uma dispersão social muito grande em São Paulo, a ponto de que hoje nós temos uma região da cidade, como o caso do centro de São Paulo, onde, muito por conta da culpa do próprio plano diretor, que nós vamos falar que pode ser uma saída para o centro do Rio de Janeiro, nós tivemos um esvaziamento populacional ali do centro de São Paulo, o centro tradicional de São Paulo, não especificamente a Faria Lima, mas o centro tradicional, a região da Praça da Sé, nós tivemos um esvaziamento e um aumento dos engarrafamentos, porque a população basicamente foi crescendo para as regiões satélites de São Paulo. Então, tanto a população mais pobre como a população mais rica da cidade. Então, basicamente, nós temos aqui uma questão que vejo como bastante significativa, que o plano diretor, uma legislação, ela pode ser tanto positiva, como ela também pode causar determinados problemas, né? Então, basicamente, hoje, quando se pensa em urbanismo, se pensa basicamente em ocupar espaços, né? Que hoje nós tenhamos mais, não só iluminação, mas que as regiões da cidade sejam mais ocupadas, sejam mais frequentadas, que isso influencia muito na segurança, né? Você precisa de segurança para que as pessoas transitem mais à noite, por exemplo, em uma determinada região. Entretanto, também as pessoas transitarem mais em uma determinada região aumenta a sensação de segurança. Então, é um ciclo positivo em relação a essa questão. Bom, aqui eu trouxe 2 casos que eu vou falar bem rapidamente por conta do nosso tempo, né, de influência do direito urbanístico no mercado imobiliário. O primeiro deles, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, um município do interior de Santa Catarina, que há 30 anos atrás era um município considerado cidade de pequeno porte, dentro dos parâmetros que nós temos aqui no Brasil, de tamanho populacional. E, basicamente, Balneário Camboriú, graças à autonomia municipal, à lei, ao Estatuto das Cidades e a lei de revisão do plano diretor de Balneário Camboriú de 2006, olha como é recente, gente, 2006, tá? Ou seja, 17 anos atrás, nós tivemos um boom em Balneário Camboriú. E quais foram as mudanças dessa lei, da 2686, que favoreceram Balneário Camboriú? Além da flexibilização do gabarito dos edifícios, houve uma melhora generalizada na urbanização da cidade, houve uma parceria público-privada para cuidar das áreas da cidade, as áreas públicas da cidade. Então, muitas construtoras e negócios passaram a adotar canteiros, espaços de convivência, passaram a adotar, tendo a única contrapartida uma singela uma singela placa, um singelo agradecimento público pelo aporte financeiro, por cuidar de uma determinada área. Tem o fato de Balneário Camboriú ser um município geograficamente bastante limitado, é um município pequeno, mas hoje, Balneário Camboriú, além de ter os edifícios mais altos do país, a população fixa de Balneário Camboriú tem aumentado 30% a 40% em 10 anos, e, além disso, é um município que se tornou já um dos principais pontos turísticos do país em recepção de turistas, aberturas de hotéis 4, 5 estrelas. Hoje, Balneário Camboriú tem uma quantidade de hotéis por habitante que pouquíssimos municípios no país poderiam sonhar em alcançar. Então, houve uma flexibilização geral. Inclusive, gente, veja só, em matéria de possibilidade que um prédio, mesmo que seja um prédio de médio alto padrão, tenha dentro deste prédio
possibilidade de utilização mista. Olha que coisa. Por incrível que pareça, existem muitos empreendimentos em Balneário Camboriú, com autorização da prefeitura, que já nasceram, mesmo de padrão elevado, com a possibilidade de ter no mesmo empreendimento escritórios, shopping center, que seria uma galeria do século 20, 30 anos atrás, uma parte comercial e uma parte residencial, e às vezes, inclusive, parte de apart-hotel. Então, veja como houve a otimização do espaço em Balneário Camboriú. Bom, Puerto Madeiro, eu sou obrigado a passar aqui para vocês, mas, basicamente, como sabem, muitos sabem aqui, Porto Madeiro era um porto degradado da cidade de Buenos Aires, no centro da cidade, muito próximo ao centro, ao microcentro da cidade de Buenos Aires, que teve uma parceria público-privada e um processo licitatório no final da década de 80, início dos anos 90, e que recuperou uma região bastante degradada da cidade e hoje se tornou talvez o bairro mais caro da Argentina. É um bairro hoje que você tem lojas, gastronomia, casas noturnas, cassino, bares, hotéis 5 estrelas, arranha-céus e prédios residenciais baixos de alto padrão, e ainda continua com a vocação de porto. Ainda na região você consegue pegar barcos para ir para outro país, 2 pontos especificamente, onde você consegue buscar uma embarcação para se deslocar, por exemplo, para cidades do Uruguai. Então, ainda permanece com a vocação de porto. E por que eu falo de Porto Madeiro? Porque quando nós falamos do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, uma parte do centro do Rio de Janeiro é a parte do chamado Porto Maravilha, né, que foi revitalizada, está ainda em processo de desenvolvimento e melhoria, e que não deixa de ter embarcações, né? O principal porto de transatlânticos do estado do Rio de Janeiro fica no Porto Maravilha, e é o primeiro, disputando com o primeiro e segundo lugar com o Porto de Santos, em relação a trânsito de transatlânticos, de navios de cruzeiro na alta temporada. Então, ainda é um local que ainda continua com a sua destinação originária. Aí aqui eu coloquei o preço médio de venda de imóveis só para mostrar para vocês que hoje Balneário Camboriú é um município que não alcança 300 mil habitantes, tem um metro quadrado mais caro, superando São Paulo, e São Paulo, por sua vez, ultrapassou o Rio de Janeiro. Há 2, 3 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha o metro quadrado mais caro do Brasil, né? Tanto falamos sobre o Leblon, que é o bairro com o metro quadrado mais caro do Brasil. Hoje o Leblon não tem mais o metro quadrado mais caro do Brasil. Hoje foi superado pelo Itaí Bibi. E como município, o Rio de Janeiro já perdeu a pole position, já perdeu o segundo colocado, e agora nós estamos em terceiro colocado. E veja só como é possível um município como Balneário Camboriú, distante do eixo Rio-São Paulo, conseguir se tornar protagonista, né, no metro quadrado. Aí temos aqui, eu trouxe basicamente os bairros com metro quadrado mais elevado da cidade, basicamente para nós vermos aqui basicamente como que se dá essa lista. Por quê? Por que eu trouxe essa lista para vocês aqui? Olhem a lista. Primeiro, Leblon, Ipanema. Terceiro, Lagoa. Quarto, Botafogo. Quinto, Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca e Botafogo ultrapassaram Flamengo, Laranjeiras, Copacabana, que são bairros mais tradicionais. Por que ocorreu isso? Né? Porque esses bairros eles ocuparam protagonismo no metro quadrado do Rio de Janeiro. Muito por conta das edificações modernas, com área de lazer, segurança, bairros que oferecem uma vida justamente por conta de terem essa população com poder aquisitivo mais alto, que quer um produto novo e que ofereça esse tipo de amenities que os bairros mais antigos e tradicionais não conseguem mais oferecer. Então, veja o caso de Botafogo, que é um bairro que não tem praia, né? Praia banhável, podemos dizer assim, e hoje perde o metro quadrado para um bairro, por exemplo, de Copacabana,
né, que é um bairro mais turístico do Rio de Janeiro, hoje Copacabana está longe de ser um dos metros quadrados mais caros do município do Rio de Janeiro. Então, aí aqui eu trouxe foto, basicamente, de Balneário Camboriú, em 1970. Gente, se você pegar uma foto no Rio de Janeiro, de Copacabana, em 1970, de Ipanema, já estava completamente edificado. Em 70, Balneário Camboriú era quase um vazio populacional, como está hoje. No caso, Puerto Madero, como era na década de 50, 60, 70, como está hoje, como o bairro mais caro da Argentina. E agora, falando especificamente do Rio de Janeiro. Basicamente, eu trouxe para vocês casos de alteração urbanística que, bem ou mal, são casos que estão atrelados ao direito urbanístico, mesmo que na sua época especificamente nós não tivéssemos o Estatuto da Cidade, nós não tivéssemos a autonomia constitucional, né, da nossa Constituição de 88, que possibilitou que o município pudesse reger sobre esta área, que o plano diretor municipal não tinha o protagonismo que tem hoje. Apesar disso, nós tivemos transformações urbanísticas e nós somos, gente, aqui no Rio de Janeiro, nós fomos privilegiados, que como capital federal, o Rio de Janeiro teve uma quantidade de reformas, de obras de infraestrutura que, em escala nacional, a maioria dos municípios brasileiros, inclusive proporcionalmente São Paulo, não teve. Tá? Então, vamos citar aqui alguns casos. A reforma urbanística de Pereira Passos é impossível nós passarmos por uma aula falando de direito urbanístico ou de urbanismo e não falarmos da reforma urbanística de Pereira Passos, que basicamente mudou o centro do Rio e criou toda a estrutura para o crescimento da cidade em direção à Baía de Guanabara, né, com a abertura da Avenida Beira-Mar, com o desenvolvimento favorecido dos bairros posteriores ao centro em direção à Zona Sul. E também houve, claro, nessa reforma urbanística, uma gentrificação urbana, que nós precisamos falar, que teve um impacto social que não foi um impacto inclusivo. Nós precisamos falar esse ponto também, que na época nós não tínhamos uma preocupação social, principalmente com os menos avantajados, como nós temos hoje em dia. Então, foi uma reforma que, de fato, trouxe uma limpeza urbana significativa, mas que muitas pessoas tiveram seus direitos totalmente retirados. Nós tivemos ali derrubada de uma série de casas mais humildes, casas precárias, né? Houve ali uma gentrificação urbana forçada, mas, graças a essa reforma urbanística, o Rio de Janeiro não só se desenvolveu mais na época, como se tornou uma cidade mais aprazível aos olhos do turista estrangeiro. Houve uma melhora no centro do Rio de Janeiro de forma geral, né? A cidade passou a receber mais investimentos e nós tivemos ali a abertura da Avenida Rio Branco, a própria Cinelândia, posteriormente a isso, veio a se desenvolver graças a essa reforma urbanística. Então, a reforma urbanística de Pereira Passos, ela deu os contornos iniciais de uma cidade que pretendia ser moderna, dentro do que seria ser moderno no início do século passado. Nós tivemos o plano piloto para Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá, justamente numa época que o Rio de Janeiro deixou de ser capital federal, mas ainda era estado da Guanabara. Então, o Rio de Janeiro perdia o status de capital federal, mas continuava tendo uma dupla arrecadação de estado autônomo e, ao mesmo tempo, ainda detinha os melhores indicadores sociais do país e ainda disputava com São Paulo o título de maior cidade do país. Na década de 60, São Paulo e Rio de Janeiro tinham, em média, 2 milhões de habitantes cada. Hoje, o Rio de Janeiro tem 6 milhões e meio e São Paulo tem mais de 12 para 13 milhões de habitantes. Você vê? E o Rio de Janeiro cresceu muito menos do que cresceu São Paulo durante esse período. E o plano piloto para a Barra da Tijuca planejou um bairro da cidade, que é o caso da Barra da Tijuca. E, gente, vejam como que
as coisas, muitas vezes, elas demoram a acontecer, mas não é por isso, não é por conta da demora, que nós devemos acreditar que elas nunca vão acontecer e perdemos a esperança. Veja que o plano piloto para a Barra da Tijuca, ele data de 69. Os primeiros prédios a subirem de gabarito médio alto da Barra da Tijuca são de 78, 9 anos depois. E o desenvolvimento, o boom imobiliário da Barra da Tijuca, ele data do final dos anos 80 para início dos anos 90. Então, muita gente cobra que o Porto Maravilha ainda não teve resultados significativos, mas veja quanto tempo demorou para que o plano piloto da Barra da Tijuca saísse do papel, virasse realidade, e talvez só hoje, nós estamos em 2023, talvez só hoje o protagonismo da cidade esteja na Barra da Tijuca. Quantos anos depois? Mais 50 anos, 60 anos depois do plano piloto. Tá? Eu digo isso porque, muitas vezes, nós passamos por uma série de questões sociais que não adianta nós termos uma legislação que venha favorecer que os efeitos dessa legislação demoram a acontecer. É necessário, normalmente, você ter uma conjunção de fatores influenciadores que atuam não somente uma legislação. Nós tivemos o projeto Rio Cidade, que melhorou uma série de bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, também com parceria público-privada, com, por exemplo, empresas como a NET, nos anos 90, que fez com que nós tivéssemos uma cidade, o Leblon, Ipanema, Copacabana, os bairros principais da Zona Sul do Rio de Janeiro, melhorassem consideravelmente o urbanismo. Eu brinco até que, se não fosse o projeto Rio Cidade, talvez nós não tivéssemos visto o Rio de Janeiro das novelas do Manuel Carlos, porque o Leblon não era um Leblon sem as obras do projeto Rio Cidade, né? Que melhoraram bastante essa área da cidade, foram criticados na época porque se concentraram em bairros nobres, tanto que o resultado posterior foi o Cidade-Bairro, Favela-Bairro, que basicamente foi, então, tentar urbanizar um pouco melhor, né, as regiões das comunidades mesmo, das pessoas menos favorecidas, que, inclusive, com o projeto posterior ao Rio Cidade, que foi o Favela Bairro, do mesmo prefeito, César Maia, que conseguiu se reeleger e voltou depois, também passou a melhorar urbanisticamente, no mínimo possível, né, com o mínimo de condições, algumas comunidades, e regularizar essas comunidades, e inclusive algumas comunidades passaram aos seus moradores serem cobrados um mínimo de tributo para essa regularização, ou seja, eles meio que foram formalizados, né? Uma parte dessas comunidades se formalizaram durante esse período, já no início dos anos 2000. E nós tivemos, em 2011, o projeto Porto Maravilha, que veio da Lei Municipal 101 de 2009, mas foi somente em 2011 que o projeto foi inaugurado, né? E esse projeto, como não basta você ter uma legislação, o projeto do Porto Maravilha, ele veio junto com uma atuação forte do poder público. Basicamente, foi feito o viaduto que passava pela região, que hoje já se discute muito sobre a degradação de lugares onde embaixo nós temos um viaduto, apesar de que existem muitas cidades que conseguem ter uma região aprazível mesmo, que tenhamos ali um viaduto por cima, mas que o projeto Porto Maravilha teve o viaduto se transformou no túnel Marcelo Alencar, e hoje houve uma facilitação na questão de isenções de impostos, facilitação para concessão de alvará, regularização fundiária para que grandes investidores internacionais viessem a construir empreendimentos imobiliários e principalmente hotéis naquela região. Entretanto, o Rio de Janeiro passou por um problema justamente durante essa época. Foi justamente nessa época que nós tivemos problemas com os governadores, prefeitos, nós tivemos a Operação Lava Jato, que foi uma operação que teve benefícios, né, porque houve sanção, pelo menos, a parte de pessoas que de fato mereciam sanções por atos ilícitos, e também tivemos a crise econômica do país,
né? O PIB do Brasil caiu 3,2% em 2015, 3,5% em 2016. Então, tivemos uma queda aí considerável do PIB em 2015, 2016. Tivemos a pandemia em 2020, 2021. Mas, apesar disso, quem passa hoje pela região do Porto Maravilha pode não constatar uma Puerto Madeiro, mas com certeza consegue constatar um lugar melhor do que era em 2009, em 2011. Né? Dá para constatar melhorias ali naquela região, inclusive sensação de segurança, pequenos negócios aflorando nessa determinada área. Hoje já se vê muito, existem o Diário do Rio, por exemplo, portais de negócios, grandes imobiliárias do Rio de Janeiro já mostram que a região está começando a conseguir vender as suas unidades. Então, é importante tratar sobre isso. E aqui, somente eu gostaria de dizer assim, para efetivação do direito urbanístico nas cidades, nós temos o planejamento público e privado. Nunca o Estado ele pode pensar em atuar sozinho. Ele precisa, de fato, pensar que ele tem que ser um viabilizador, ele tem que ser um facilitador da iniciativa privada. Que quem gera renda, emprego, é a iniciativa privada, não é o Estado. O Estado ele pode criar todas as condições favoráveis para que nós tenhamos, usando o direito urbanístico, para que nós tenhamos um lugar que venha florescer economicamente, trazer segurança, trazer o planejamento, mas ele não pode não pode sozinho pensar, ele não pode sozinho planejar. Tem que ter a discussão com a sociedade, porque os impactos sociais eles vão ser sentidos justamente pela população, e a operacionalização, que é o mais difícil. Depois de você planejar, depois de você discutir, você precisa executar. E para executar, você precisa de transparência e precisa atuar de forma eficiente. Agora, um ponto. Aqui eu trouxe algumas questões do projeto Porto Maravilha que ocorreram, tá? Então, isso tudo já são realizações do projeto. Por que eu falo Porto Maravilha? Porque o Porto Maravilha faz parte do centro do Rio. Então, já houve a demolição do elevado da perimetral, do Rio 450, já foram implantadas 17 quilômetros de ciclovias, bicicletários, árvores, já houve reconstrução, Museu do Amanhã, Museu da Arte do Rio, já houve o Aqua Rio, muito já saiu do papel, mais do que a gente possa pensar, porque as pessoas, muitas vezes, as pessoas não conhecem, não frequentam e criticam. E muitas vezes as pessoas têm todo o direito de criticar, porque é dinheiro público, é uma gestão pública, mas algo já saiu do papel. Tá? O que eu falei para vocês do projeto da Barra da Tijuca de 69, que nós só começamos a sentir os efeitos no final dos anos 70, ao início dos anos 80. Né? Agora, eu vou pensar aqui para vocês, vou tirar aqui o slide, e vou falar para vocês um ponto sobre especificamente o coração da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Quando nós falamos sobre o coração da cidade do Rio de Janeiro, nós temos que dimensionar onde que está o problema. Basicamente, quais são as localizações mais problemáticas do centro do Rio de Janeiro. E quando nós fazemos uma vistoria no mapa, nós vemos que a localização tida como a mais valorizada historicamente no Rio de Janeiro é onde hoje pede mais socorro. Mais socorro, inclusive, do que a região do Porto Maravilha, que muita gente considera um vazio populacional, mas que tem tido uma performance, justamente por preocupação dos grandes grupos empresariais. Qual é a região que hoje mais padece? É aquela região que ela não é vista pelas grandes corporações. E é uma região historicamente mais privilegiada. Que região é essa? A região da Cinelândia, a região próxima ao aeroporto Santos Dumont. Veja como uma região mais privilegiada. A região da Rio Branco, a região da Presidente Vargas, que é um local cheio de prédios públicos relevantes, uma região que foi a cara do Rio de Janeiro no início do século XX,
o Museu de Belas Artes, o Teatro Municipal, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa. Tudo isso fica nessa região. O aeroporto Santos Dumont, que hoje é o principal aeroporto do Rio de Janeiro. Hoje o Santos Dumont tem um volume tem um volume de passageiros muito superior ao Galeão. O carioca ele já se acostumou a fazer escala no hub, que é São Paulo, mesmo para ir para fora do país, do que ir para o Galeão, né, por uma série de fatores, de segurança, inclusive, e também de distância, principalmente com a zona hoteleira. Então, essa região é a região hoje que tem mais problemas. E, basicamente, agora vamos utilizar a matéria que nós falamos hoje aqui na nossa palestra. Vamos falar sobre o plano diretor, Estatuto das Cidades, autonomia constitucional, e vamos usar o exemplo de Balneário Camboriú, que foi a alteração do plano diretor em 2006. Vamos aplicar isso ao Rio de Janeiro, ao centro do Rio de Janeiro. Gente, hoje, a realidade do centro do Rio de Janeiro é que muitos prédios historicamente concorridos, eles estão com um valor para venda do metro quadrado de R$ 1.000 o metro quadrado. É uma coisa gritante, e é uma pura verdade. R$ 1.000 o metro quadrado, $200 o metro quadrado de compra de um bem imóvel. E aqui, eu posso falar isso para vocês, temos o Avenida Central, temos o De Paoli, que são prédios assim, temos prédios conhecidíssimos, Linneu de Paula Machado, que é um prédio extremamente concorrido, sofisticado para a época que foi feito, que é administrado por uma empresa gestora de fundos imobiliários e que hoje encontra-se mais 70% vazio, que já foi sede de maiores escritórios de advocacia do país, de empresas internacionais. Então, esses prédios, qual que seria a solução? Lembra no início da nossa aula, da nossa palestra aqui, que eu falei que o Brasil, mais de 90% da população brasileira não é proprietária de bens imóveis? As pessoas, normalmente, elas precisam de bens para quê? Qual é a primeira necessidade? Para morar. É a mesma coisa quando uma pessoa ela sai da pobreza. Qual é a primeira coisa que ela vai gastar? Com comida. Né? São a necessidade básica das pessoas. As pessoas precisam de moradia. Só que essa moradia não é o Estado, com a canetada, transformando um prédio público em moradia popular. Não é isso. É o Estado, em parceria com a iniciativa privada, olhando para ativos imobiliários significativos e falando: o que vocês precisam? Vamos mudar o plano diretor? Vamos utilizar a autonomia municipal? Vamos aqui flexibilizar para que um prédio que queira virar misto, ele possa virar misto? Aí eu fiz uma análise de valores para vocês. Eu fiz uma busca de valores de preços de imóveis. Hoje, uma sala comercial no prédio Avenida Central, que é na Rio Branco, numa localização muito nobre da Rio Branco. Qual o valor que você consegue comprar hoje uma sala lá, em bom estado, sem dívida? 40, 50 mil reais. Você compra uma sala de 30 e poucos metros quadrados, 36, 35 metros quadrados, você compra uma sala. É um valor assim que gira em torno de R$ 1.300, R$ 1.400 o metro quadrado. Tá? Qual o valor no bairro ao lado do centro, bairro de Fátima? Qual o valor de um imóvel de 40 metros quadrados residencial? R$ 250 mil. Veja que o centro do Rio de Janeiro teria, se nós tivéssemos, primeiro que precisa partir do Estado, mas é uma parceria com a sociedade, de transformar esses prédios em mistos. O que o Estado precisa atuar. Como que o Estado consegue atuar? Não é só regularização fundiária, não é só alteração no imposto predial urbano, o que pode ser ruim a um curto prazo para os cofres municipais. Porque nós sabemos que o imposto comercial ele tem um valor diferente do imposto residencial. Não é só isso. O Estado ele pode ajudar, ele pode favorecer que nós tenhamos comércio virado para a população.
de moradia fixa. Então, facilitação para redes de supermercado virem abrir uma unidade no centro da cidade. O Estado ele pode atuar para, por exemplo, você não tenha uma unidade de pronto atendimento no centro da cidade, você vir e alocar uma unidade de pronto atendimento de saúde pública em uma determinada localidade no centro do Rio. Porque o centro do Rio ele já é privilegiado em quantidade de linhas de metrô, em quantidade de pontos de ônibus. Ele fica ao lado do aeroporto Santos Dumont. Hoje você tem um veículo leve sobre trilhos, que passa pelo... Já existe uma infraestrutura muito boa no centro do Rio, tanto que é o centro da cidade do Rio. Não é? Então, o Estado ele pode atuar nisso. E outra coisa, cada prédio desse residencial ele precisa passar por uma adaptação de infraestrutura, né, para poder comportar uma moradia, porque uma moradia, a necessidade de uma moradia é diferente de uma sala comercial. Essa infraestrutura, ela não tem como você separar a infraestrutura de uma unidade autônoma e um prédio comercial da estrutura física da localidade, que é responsabilidade do Estado. Então, o Estado ele pode ajudar na questão de financiar, auxiliar o financiamento para a modificação dessa infraestrutura, tudo de modo a viabilizar, especificamente, a transformação destas unidades em comerciais para mistas. E aqui nós não vamos falar de gentrificação urbana, nós não vamos falar de como que... mas esse prédio, se você pegar um prédio de 1.000 unidades, 500 unidades, qual vai ser o tipo de pessoa que vai morar nessa região? Gente, não importa. O importa é ocupar essa área da cidade. O que importa é recuperar essa área da cidade. Né? Você tem um prédio com 70%, 80% de 70%, 80% de vacância, dos imóveis estarem vazios. E uma outra coisa, vamos pensar, um imóvel custa 40, 50 mil reais, uma sala no edifício central. Se uma pessoa gastar 50 mil, 80 mil em adaptação de hidráulica, o patrimônio final dela, se puder virar misto, ela ganhou patrimônio. Então, existe Só que o Estado ele precisa auxiliar as pessoas a fazerem essa transformação. Tá? E eu acredito, o projeto Reviver Centro, ele veio em 2021, ele veio com as melhores intenções. Agora ele precisa de efetividade. Tudo que estou falando aqui para vocês aparece no projeto Reviver Centro como intenção. Agora nós precisamos pensar na efetivação. E é uma preocupação com essa área. Além disso, gente, a gente tem que falar, por exemplo, de localidades no mundo que pegaram o centro da cidade e tornaram esse centro da cidade mais aprazível. Tá? Nós podemos falar de países desenvolvidos, o caso de Nova York, né, o Meatpacking District de Nova York, por exemplo, regiões que eram extremamente degradadas, que ficaram, se desenvolveram, melhoraram, como segurança e melhora urbanística. Gente, não se enganem. Mesmo no caso de Nova York, a urbanização na década de 70, de boa parte do centro, era muito ruim. Tá? Mesmo, muita gente fala, mas no Brasil o imposto ele não é vinculado e por conta disso nós temos uma série de problemas urbanísticos. É verdade. Se fosse no Brasil que taxa é vinculada, imposto não é vinculado, de fato o dinheiro ficaria naquela localização e melhoraria aquela localidade. Mas é possível que o poder público tenha um olhar diferenciado sobre o centro e aporte recursos para melhorar a iluminação, melhorar a segurança. Gente, o Segurança Presente, no Rio de Janeiro todo, foi um sucesso. Se você investiu segurança presente forte na região do centro, melhorar a localidade, ter preocupação, assistentes sociais que venham e retirem com opção, tá? Com opção, moradores de rua, levem eles para um lugar onde eles vão ter um tratamento mais humano, que tenham acesso à educação, à saúde digna. E basicamente, você melhore
a visão do centro do Rio de Janeiro, é possível transformar o centro do Rio de Janeiro, né? Nós temos não é possível uma localidade que era o cartão postal do Brasil há 100 anos atrás, em 1923, o centro do Rio de Janeiro era o cartão postal do Brasil, né? Nós estávamos ali, o Hotel Glória é justamente de 1923. Ele tentou ser feito para o centenário de independência, não conseguiu ficar pronto. E nós tínhamos o primeiro hotel 5 estrelas do Brasil com telefone para outro continente. O primeiro hotel que chegou a ter L ponto no Brasil. Ele ficava localizado ao lado do centro da cidade, ao lado da Praça Paris. É um dever do Rio de Janeiro cuidar do seu patrimônio, né? O centro do Rio de Janeiro foi uma joia, foi criada, e nós, como advogados, e são advogados que são consultados para serem alteradas as legislações. Nós temos o dever de bater nessa tecla, repetir e falar: o poder público ele tem a obrigação de procurar iniciativa privada e correr atrás de revitalizar essa área, essa localidade. E é possível. Se você consegue transformar uma cidade que era um vazio populacional em um cartão postal do Brasil com os maiores prédios da América Latina em 16, 17 anos, se é possível uma cidade como Gramado se tornar mais turística, Gramado, 120 quilômetros de Porto Alegre, se tornar mais turística do que Petrópolis, 60 quilômetros do Rio de Janeiro, Petrópolis, a história que Petrópolis tem, 300 mil habitantes, e não recebe uma fração do turismo de Gramado, é possível transformar a realidade. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Como que o direito urbanístico pode ser utilizado com ideias e falando dos instrumentos, autonomia constitucional, o nosso plano diretor municipal, basicamente o Estatuto das Cidades, como que nós podemos, utilizando essas armas, esses instrumentos, modificar a realidade que nós vivemos. É isso. Assim, termino a minha apresentação e passo a palavra para a professora Fátima. Muito obrigada, professor Guilherme. Fico muito feliz em ouvi-lo sempre. Você tem uma forma muito clara, muito didática, apesar de muito jovem, mas eu acho que você tem assim, um dom mesmo para a docência. Acho que a professora Carla Macho, que nos ouve aqui, que está aqui presente, que foi sua professora, inclusive, no IBMEC, deve estar concordando comigo, né? Você é muito claro, você conseguiu fazer, pelo menos para mim, você fechou, prendeu a minha atenção nesse caminho, dessa evolução, de que nós passamos aqui no nosso Rio de Janeiro e até fazendo um paralelo com Porto Madeiro, em Buenos Aires, e como Camboriú, em Santa Catarina. A professora Carla Macho até colocou aqui no chat, Centro do Rio, falando exatamente do... Acho que deixa eu fechar aqui, tem um microfone aberto para ele. Ela fala aqui no chat que o Zona Sul do Centro, foi fechado em janeiro de 2022. Então, foi uma realidade que nós tivemos aqui em 2022, que fez todo mundo feliz com a presença do Zona Sul no centro, e ele, da noite para o dia, fechou. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não? Então, Olá. Pois não? Alô? Oi, Cláudio. Oi, Cláudio, pois não, tudo doutor bom? Cláudio, tudo bem? Tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Guilherme. É o seguinte, o centro da cidade já comporta infraestrutura de gás encanado, porque essa mudança de comercial para residencial, né, vai necessitar também desse apoio, né, para as pessoas poderem se alimentar dentro dos prédios, né?
uma cozinha e tal. Eu gostaria de saber se o centro já tem essa estrutura. Vai ser aproveitado ou vai ter que passar uma estrutura nova para servir esses prédios? Muito obrigado pela pergunta, Cláudio. Então, nós temos duas respostas para a sua pergunta. A primeira resposta é o que eu havia comentado aqui na nossa sala sobre o papel do Estado, que não basta nós termos, de um lado, o investimento privado em uma unidade autônoma para a melhoria, por exemplo, de uma hidráulica, de uma elétrica, de uma sala comercial e adaptação para o residencial, se o Estado não fizer a parte dele de adaptar e, inclusive, atuar junto em um projeto para que uma determinada região possa receber uma quantidade significativa de novos moradores. Essa é a primeira resposta. Então, precisa da atuação do Estado em conjunto, em parceria. Entretanto, existe uma segunda resposta que pode beneficiar e ser uma surpresa positiva para todos nós. Qual é a segunda resposta? O centro do Rio de Janeiro, ele era predominantemente residencial há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Tá? Qual foi o caminho que ocorreu no centro do Rio de Janeiro? O centro do Rio de Janeiro era, depois das obras do Pereira Passos, o centro do Rio de Janeiro ele se tornou o cartão postal da cidade, se tornou a região mais salubre da cidade, né? Ou seja, foi ali que houve uma limpeza urbana, podemos dizer assim. Então, por exemplo, onde é o Avenida Central, o prédio Avenida Central, era o Hotel Avenida, que foi o primeiro hotel 5 estrelas do Rio de Janeiro. A Avenida Rio Branco tinham muitos casarões, palacetes, que eram residenciais. E mesmo os prédios, modernistas, que acabaram com estas obras, com esses palacetes, prédios modernistas em concreto armado, que vieram na década de 40, na década de 50, na década de 40 e 50, quando o Rio de Janeiro era a capital, nós tínhamos uma dinâmica social diferente, que muitos desses prédios eram mistos, ou mesmo eles eram residenciais, e por conta de uma demanda da época, eles se tornaram mistos. Então, por exemplo, existe um edifício no centro, o edifício Tupi, só dar um exemplo para o senhor. O edifício Tupi, em frente ao Largo da Carioca, que ele era predominantemente residencial, um prédio de mais de 20 andares, que data dos anos 40, 30 para 40, tá? 39, salvo engano, tem mais de 20 andares. Veja como era a magnitude desse prédio, com mais de 10 apartamentos por andar na época, tá? Eu acho que 12 apartamentos por andar. E ali moravam muitos funcionários de médio para baixo escalão que trabalhavam justamente no Poder Executivo Federal. E este prédio hoje, o prédio inteiro, tem dois ou três apartamentos residenciais. Todos os outros foram adaptados para comercial. Então, a minha resposta, são duas respostas que se complementam. A primeira é que o poder público, por isso que eu foquei muito no papel do poder público, em parceria com a iniciativa privada, porque ele precisa, de fato, ter um resguardo na infraestrutura urbanística geral, para que nós não tenhamos surpresas desagradáveis, como nós tivemos há 12, 13 anos atrás, de 3 prédios desabarem. Né? Precisamos de fiscalização, precisamos de uma série de melhorias generalizadas nessa região. Mas, apesar disso, nós poderíamos estar melhores com o que nós temos hoje, nós poderíamos estar melhores do que nós estamos. Porque o centro do Rio ele se tornou comercial. Diferente de São Paulo, que o plano diretor afugentou as pessoas do centro, no caso do Rio de Janeiro, foram uma série de outros fatores. Na verdade, o que fez as pessoas saírem do centro foi o desenvolvimento de outras áreas da cidade, da própria Zona Sul, depois da Barra da Tijuca e do Recreio, da Tijuca mesmo, desenvolvimento da Tijuca, e o aumento da criminalidade, né, como nós sabemos, que afugentou essa população. Tá? Então, eu acho que nós poderíamos estar melhores do que nós estamos hoje, com o que nós já temos, mas que o poder público ele tem a obrigação de auxiliar a iniciativa privada e tornar possível o mínimo necessário. Né, gente? Pelo amor de Deus, planejamento sanitário
é o mínimo necessário para que nós tenhamos novas edificações residenciais. Por exemplo, o edifício à noite, lá na Praça Mauá, ele tem grande chance de virar um edifício residencial. Tá? Ou misto, mas um misto residencial do século XXI. Ele pode contemplar no mesmo lugar comércio, escritório e residencial e manter um padrão, tá? Que hoje essa é a tendência. Mas vai depender do quê? Vai depender também do poder público. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aqui, o doutor Emílio, nosso tesoureiro, botou assim: o problema do valor da sala é o custo do condomínio e do IPTU. Ele está fazendo uma afirmação, né, que nós temos esse problema de custo. Né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto para o senhor Emílio, doutor Emílio. Qual é um dos grandes fatores influenciadores do preço do condomínio no centro do Rio de Janeiro? É claro que uma edificação antiga ela tem um alto custo de manutenção. Por isso, por exemplo, que um apartamento em Copacabana, o condomínio ele consegue ser equivalente a um apartamento na Barra da Tijuca. Mesmo que um apartamento na Barra da Tijuca ele tenha infraestrutura e lazer, em Copacabana ele não tenha. Por quê? Porque você tem a manutenção de uma edificação de 100 anos. Tá? Além de outras questões. A fachada não é em pastilha, você tem um funcionário mais antigo que ele custa mais caro. Então, existe isso é o primeiro ponto que faz o condomínio ser mais caro. Entretanto, no centro do Rio de Janeiro, os prédios eles têm muitas salas. A Avenida Central tem 5.000 salas. Gente, a conta tem algo errado. Concorda comigo? Qual é o problema? Porque se você tem 5.000 salas, o que é condomínio? É rateio de despesa. Então, o que faz o condomínio ser tão alto? Se você tem 5.000 salas, é a vacância. A partir do momento, é a inadimplência. Né? É a inadimplência. A partir do momento que você torna residencial, o que não falta são pessoas que precisam de moradia. O próprio mercado vai se ajustar. Né? Se hoje o Avenida Central fosse residencial e as unidades custassem 200, 250 mil, teria grande probabilidade de conseguir ser vendido. E hoje, com 50 mil, comercial não vende. Então, eu acredito que a redução da vacância influencia na redução da inadimplência e a redução da inadimplência com boa gestão faz o condomínio ficar mais baixo. Ok, doutor Guilherme. Deixa eu ver aqui no chat, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, vamos, agora, nesse momento, agradecer a sua participação, né, a sua presença aqui na nossa associação. Quero agradecer a todos. Pois não? Eu gostaria de perguntar também o seguinte: se ele acredita que o poder público, o Estado, né, realmente tem interesse em participar desta mudança para prédios comerciais ou misto, residenciais ou misto, né? Porque há inúmeras salas vazias aqui no centro, a gente observa isso, inclusive no edifício da Avenida Central. Como já falei há pouco, o grande problema é o valor do condomínio. O condomínio de uma salinha lá no edifício da Avenida Central é mais de R$1.000, fora IPTU. Se ele realmente vislumbra essa possibilidade do poder público ter esse interesse em participar dessa mudança para prédios comerciais ou mistos, qual seria que o doutor Guilherme poderia nos adiantar a esse respeito? Pois não, professor Guilherme, por favor. Obrigado pela pergunta, Emílio. Doutor Emílio. Então, o que acontece é o seguinte: quando nós falamos de poder público, principalmente poder público eleito, tudo pode mudar em uma gestão, né? Inclusive para pior. Tá? Eu estou falando aqui de uma realidade. Nós podemos ter um gestor que ele é super bem intencionado, ele tem um determinado projeto, e basicamente é eleito um outro gestor,
às vezes de um outro poder, de um outro partido, e ele tem um plano totalmente diverso. Ele larga a mão, ele fala assim, o centro do Rio não me interessa, não tem solução, eu vou investir no crescimento da Barra da Tijuca. Gente, isso é totalmente possível de acontecer, né? O fato que a doutora Carla Marshall colocou aqui, que nós falamos do Plano Reviver Centro de 2021, e ela narrou que, em início de 2022, fechou o mercado Zona Sul do centro. Nós temos que pensar também que o mercado Zona Sul ele é um mercado de poder aquisitivo médio-alto, e talvez a predisposição do centro do Rio, mesmo residencial, não seja para um mercado Zona Sul, talvez seja para um mercado de um outro segmento, né? Eu acredito, doutor Emílio, que existe muito patrimônio no centro do Rio de Janeiro, muitos prédios significativos, existe um valor histórico no centro do Rio de Janeiro que, cedo ou tarde, nós vamos ter um poder público, que pode ser o atual, inclusive, se ele for mais efetivo, tá? Que comece a tirar mais planos do papel. Porque o que aconteceu no mundo todo? Todos os grandes centros urbanos de países subdesenvolvidos, em desenvolvimento e desenvolvidos, eles passam por um período onde eles são o centro do universo, onde tudo se localiza no centro da cidade. Depois, eles passam por um período de esvaziamento, e eu estou dizendo isso, inclusive, no modelo americano, tá? No modelo de cidade de crescimento dos subúrbios. Então, eles passam por um momento de esvaziamento, onde as populações de classe média alta, classe alta, elas saem do centro, porque elas buscam maiores terrenos, maior disponibilidade de terreno, mais natureza, tranquilidade, segurança para criar suas famílias. E aí o centro ele entra em decadência e aumenta a criminalidade. A criminalidade, que é um dos fatores que expulsa a classe alta, é o fator também que faz com que outras classes sociais saiam do centro, onde que o centro fica mais predominante comercial e de classe baixa social. E depois de muito tempo, o centro da cidade ele passa por uma recuperação, por uma gentrificação. Então, não só, se você verificar grandes cidades, Chicago, Nova York, até Buenos Aires, aqui no caso nosso aqui na América do Sul, Cidade do Cabo, muitas cidades, Cidade do Cabo na África do Sul, muitas dessas cidades, o centro ele consegue se recuperar. Você começa a ter mais artistas que transformam galpões em espaços, ateliês, em galerias de arte. Você consegue ter mais... as cidades mudaram. As cidades mudaram com o tempo. Hoje, as famílias são menores. Então, você acaba atraindo um tipo de morador que a vida toda ele não vai ter família. A vida toda ele pode querer viver sozinho. Ele vai morar... Ou são casais sem filhos, que não precisam de apartamentos tão grandes, apartamentos menores que fazem mais sentido para uma população que não quer se deslocar de carro todos os dias. Então, você acaba atraindo um outro público. E acredito que, cedo ou tarde, doutor Emílio, quando tiver vontade política de algum gestor público, mesmo vamos lá, que tenha vontade política de algum gestor público, o centro vai se recuperar. Só que a questão é a seguinte: as pessoas acham que a vida é isso, quando, na verdade, a vida é isso. Até você chegar lá. É o que eu acredito. Entendi, doutor Guilherme. Agora, na semana passada, por exemplo, um cliente me fez uma pergunta, eu fiquei na dúvida em respondê-lo. Ele dizia assim: olha, o que o senhor acha de eu poderia comprar uma sala no centro da cidade, aproveitando o valor? E eu vi também um anúncio de apartamento no Porto Maravilha, é um preço bom. Na sua experiência, na sua concepção, o que eu responderia a essa pessoa que está pretendendo fazer essa aquisição?
O que você acha, doutor Guilherme? Olha, eu vou responder o doutor Emílio de uma forma justificada, tá? As pessoas, elas... qual é o negócio? Qual é o negócio bom, que todo mundo sabe que é bom? É quando você compra na baixa e vende na alta. Só que se todo mundo soubesse quando é a baixa e quando é alta, seria outra coisa, né? Normalmente, quando está na baixa, que é quando as pessoas deveriam comprar, ninguém quer comprar, porque existem uma série de fatores que justificam a baixa, né? Agora, sabe um período, por exemplo, quando o imóvel está caro, está todo mundo querendo comprar, normalmente a grande oportunidade ela já passou. Tá? Então, a minha resposta é que se a pessoa, cada um tem a sua própria estrutura financeira. Eu acho que é um investimento de médio e longo prazo. Se a pessoa tem condições de manter esse investimento de médio e longo prazo, eu acho que vale a pena. Até porque o investimento em imóveis é um investimento anti-inflacionário. Por quê? Porque o imóvel ele está sempre concorrendo com o imóvel o imóvel pronto, ele está sempre concorrendo com o imóvel que ainda vai ser construído, né? Ou seja, o custo do tijolo aumenta, o custo do cimento aumenta, o custo do aço aumenta. E se a gente, pensando num país como o nosso, que é um país com instabilidade política e econômica, como um país sul-americano, onde a gente pode, do dia para a noite, ter uma grande inflação, eu acredito nisso, tá? Esse investimento é uma forma de segurar o valor do dinheiro. Tá? Ou seja, se a pessoa tem condições de manter esse custo de médio e longo prazo, eu acho que é um investimento válido. Ok, doutor Guilherme, muito obrigado e parabenizo por sua exposição. Muito Obrigado. elucidativa. Nossos parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Cláudio? Então, professor, eu queria fazer uma sugestão, né? A gente sabe que IPTU, uma sugestão de estudo, assim, de legislação, o IPTU é um imposto, né? Então, o imposto, a gente sabe que não tem destino, né? Uhum. Então, a ideia seria pensar como um gestor de administração de condomínio. Otto Flávio. Você tem um fundo de reserva para cuidar do prédio, correto? Então, eu gostaria de sugerir para a gente criar um estudo de forma que determinado bairro, por exemplo, centro da cidade, todos os IPTUs que forem recolhidos aqui do centro da cidade, um percentual iria compor um fundo de reserva. Para quê? Para investir justamente no bairro. Eu acho que seria uma forma de você criar um fundo de capital e obrigar o gestor a investir naquele bairro e não abandoná-lo. Seria uma sugestão de transformar esse imposto num percentual desse imposto, criar um fundo de reserva. Não criar uma nova taxa, né? Nem um outro imposto, mas dentro do IPTU mesmo. Seria uma forma de se pensar a nível de legislação, né? Mudar aí um pouco o direito tributário. Essa seria a minha sugestão. Obrigado, Cláudio, pela sua pergunta, pela sua sugestão. O que eu posso dizer é o seguinte: isso é uma ideia que eu já li, eu já ouvi, semelhante à sua ideia. Eu acho uma ideia bastante válida, inclusive, de uma forma, pensando do direito tributário, pensando de um modo até diferente, já que o imposto ele não pode ser carimbado, ele não pode ser vinculado, ter a possibilidade de você ter uma taxa, você reduz o imposto em 10%, por exemplo, 15% do IPTU, e transforma esses 10%, 15% em uma taxa que fica naquele determinado bairro. Gente, isso não é impossível, porque eu gostaria de lembrá-los o seguinte:
nos últimos anos, nos últimos 3 a 4 anos, o prefeito anterior, ele triplicou o valor do IPTU na capital do Rio de Janeiro. Muitas localizações dobraram ou triplicaram nos últimos 4 anos. Então, se você consegue aumentar em 100, 200, até 300% o valor do IPTU, você não consegue reduzir 10 a 15% e destinar esses 10 a 15% ao bairro. E o outro ponto, nós já temos uma infraestrutura que são as subprefeituras. Então, para tentar otimizar o que já tem, poderia ser que as subprefeituras tenham uma subprefeitura do centro, ela recebesse esse recurso, tivesse que prestar contas, e ela fosse obrigada a gastar integralmente esse recurso nessa localidade. O que nós temos no Brasil de entidade pública obrigada a gastar uma quantidade vultuosa de recursos em uma determinada região, ou de uma determinada forma, com uma determinada finalidade, o resultado normalmente é positivo. Tá? Nós podemos falar até do sistema S, por exemplo. O Senai, o SESC. Se você verificar, tudo que, por exemplo, o SESC atua, o SESC ele tem uma quantidade vultuosa de recursos e ele gasta esses recursos, ele é obrigado a gastar. Normalmente, os locais geridos pelo SESC, dentro dos padrões médios do Brasil, são bons, assim, em comparação ao que o Estado ofereceria e o que, por exemplo, o Senai, o SESC oferecem, o SENAC, eles conseguem oferecer bem, assim, muitos cursos de capacitação, a infraestrutura do Senai e do SESC é boa. Eu estou fazendo uma comparação que, se essas prefeituras fossem como o Sistema S, talvez funcionassem, tivessem autonomia orçamentária vindo desses recursos e fossem obrigadas a gastar nessa região, mal não ia fazer. Melhor esses 10 a 15% que vão... Porque qual é o problema do IPTU? Se você verificar o Chile, os Estados Unidos e a Argentina, são países completamente diferentes. Mas eles têm uma coisa em comum. O imposto local, ele fica na cidade e no bairro. Então, se você vai a Santiago do Chile, um bairro nobre, onde o imposto é mais alto, ele é impecável. Quando você compra uma casa, ou aluga uma casa na Flórida, a sua localidade, você paga um imposto, ele fica na sua localidade, e, inclusive, ele tem ligação com a valorização imobiliária daquela localidade proveniente do gasto que houve naquele local, de melhorias daquele local. Então, graças ao investimento que foi feito com o seu imposto nesse local, você teve uma valorização imobiliária de tantos %. Entendeu? Que justifica o valor que você está pagando. Na Flórida, é assim, que os Estados Unidos, cada estado tem uma certa autonomia, né? Então, eu acho muito boa a sua ideia. Poderíamos pensar num estudo sobre isso e, principalmente, chamar realmente gestores públicos para pensar sobre isso. Porque, gente, nós triplicamos o IPTU e o Rio de Janeiro piorou nos últimos 4 anos. Né? Então, eu concordo, Cláudio. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá sem som, professora Fátima. Desculpe. Mais uma vez, doutor Guilherme, eu agradeço a sua presença, a sua participação na nossa associação. Foi uma palestra realmente que agregou muito, né? Trouxe muitas informações, muitas reflexões, né? Para todos nós que moramos e residimos aqui na cidade do Rio de Janeiro, e estamos na torcida, né? Para que o centro do Rio tenha uma revitalização, né? O mais rápido possível, e que traga um novo olhar, uma nova esperança para um espaço tão bonito que é o centro, né? Quando você fala, né, do Teatro Municipal, do Museu de Artes, né, Moderna, né, do prédio
tão bonito que é da Câmara de Vereadores. Nós temos espaços muito bonitos, o Centro Cultural, o Banco do Brasil, a cidade, o Espaço França Brasil, né? Então, temos muitos espaços bonitos, muitas igrejas. Então, precisamos ter um olhar com carinho, né, para todo esse complexo que nós temos aí, urbanístico, artístico e urbanístico. Bom, quero agradecer a todos aqui presentes pela essa noite e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira para mais uma nova palestra. Tá? Então, assim, nós encerramos a nossa participação da BAME na noite de hoje. Uma boa noite a todos e um ótimo resto de semana. Boa noite a Até todos, mais. obrigado pela oportunidade. Boa noite, boa noite. Brilhante palestra, doutor Guilherme. Obrigado. Um Boa abraço. noite, pessoal. Boa noite, tchau.